Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo capítulo 105, versículo 17. Amém? Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém? É esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Podeis assentar aqui à vontade. Né? O tema para nós é crescer na graça e no servir. Tem hora que importa. Né? Crescer na graça e no servir. E o texto bíblico, né, que eu escolhi hoje, o personagem bíblico para nós é José. Durante esse mês de setembro eu recebo várias devocionais e em uma dessas devocionais nós estamos estudando sobre ofensas. E Deus já estava falando comigo em uma palavra e no início, na segunda semana, né, não me lembro bem o dia, eu recebi a palavra sobre a vida de José. É um personagem que eu gosto muito, né? Gosto de toda a vida, mas é um personagem que é impactante para todos nós, né? Todo mundo conhece a história dele, né? Sabe os desafios que José enfrentou, né? É um texto que nos motiva, que nos ensina, né, a perseverar, não olhar as diversidades, as dificuldades, né? E a história de José é uma história muito impactante, né? Uma história que fala muito conosco, né? Com as nossas vidas. José é o filho, né? O 11º filho de Jacó, né? E sobre Jacó, Deus havia feito uma aliança, né? E uma promessa a Abraão, e depois essa aliança e essa promessa foi estendida a Jacó, aos seus 12 filhos, né? Que depois, vocês lendo a Bíblia, imagino que todo mundo saiba da história, são eles que são as tribos, as 12 tribos, né, de Israel. Então é uma história linda, uma história que fala do amor libertador do Senhor, do cuidado do Senhor, mesmo na terra da servidão, né, de como o Senhor provê, né, de como o Senhor faz planos e planos para nos libertar. Essa é a história, né, de Jacó, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre José, o filho da sua velhice, o filho amado, o filho querido. Imagino eu que era um filho mimado, né? Mas por ser tão amado, tão mimado, tão querido, os seus demais irmãos começaram a ficar enciumados, né? Começaram a sentir inveja da posição de José, né? Do carinho, da atenção que ele recebia do seu pai. Quando Jacó faz para José uma túnica colorida, aquilo aumentou mais ainda essa ira, esse ciúme, essa inveja, né, dos seus irmãos em favor da vida de José. Porque essa túnica, gente, representava, né, autoridade, né, e essa túnica ela era feita, né, para o mais velho, e José ali ele era o caçula. Como o caçula vai receber essa túnica de autoridade? E aí começa aquela contenda em casa, na família, né? Numa família que tinha uma promessa, numa família que Deus tinha, né, já traçado um plano tão bonito, uma história, né? Estava ali escrevendo uma história de libertação e salvação, né, para esse povo, o povo de Israel, né? E ali começa essa contenda nessa família. Houve um desajuste ali naquele lar, né? Imagino eu que o pai e a mãe não se atentaram a isso. E aí, quando José começa a ter os sonhos, né? José teve 2 sonhos. O primeiro sonho é que ele estava no campo, mas seus irmãos, e eles ali ajuntavam os feixes, e o feixe dos irmãos se dobrava, se inclinava, né, diante do feixe de José. E quando José conta este sonho ali em casa, para a família, para os irmãos, eles
segundo sonho. E o segundo sonho é que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a ele. Agora não eram mais somente os seus irmãos, mas também os seus pais. E Jacó, ali, naquele momento, quando ele conta o sonho, Jacó o repreende, o chama a atenção. Ué, José, você está achando, né, que eu e a sua mãe também vamos nos inclinar a você? E aí, gente, vai acontecendo essas situações. E quando saem esses irmãos, vão para outras terras, para o trabalho, né, Jacó envia José para que fosse lá onde eles estavam, para que trouxesse notícia dos seus irmãos para ele. E quando José estava chegando perto desses irmãos, né, eles avistam ele e falam: lá vem o sonhador. Né, e ali eles começam, né, a tramar, bolar, a planejar um plano ali de tirar a vida de José. Vamos matá-lo, porque ele está se achando muito. Gente, é lógico que eu estou contextualizando, falando mais simples possível, para que nós possamos entender. E aí, gente, o que é que acontece? Rubem, né, e Judá não deixam que eles matem José. E aí o que ele faz? Não, gente, não vamos matá-lo, ele é o nosso irmão, querendo ou não, ele é o nosso sangue. Né? E aí Judá dá, né, a ideia de jogá-lo no bolso, e ele foi jogado ali. E aí, o que aconteceu depois disso? Eles avistam uma caravana de midianitas, e nessa caravana eles decidem, né, vender José. Gente, o que é vender José? O que significava isso? Quando eles vendem José, eles estavam tirando de José o direito de fazer parte de uma família. Eles estavam tirando de José o direito de estar com o seu pai. Quando eles estavam vendendo José ali, eles tiraram dele o direito, né, de ter uma identidade, né, de ser filho de alguém, de ter um sobrenome, porque José foi vendido, mas vendido como escravo. Eles roubaram a identidade dele. José fazia parte da linhagem que Deus ia usar para prosperar, né, na terra da promessa, e agora é tirado disso. A história de José que nós vemos, ele com 17 anos, muito novo, mas muito maduro, né, esse rapazinho muito de Deus, né, que não desistiu do Senhor, né, ele sabia dos planos, dos projetos de Deus para a vida dele e para a vida dos seus irmãos. Ele sabia disso. E aí, gente, lá no Egito, o que acontece quando ele está ali, foi vendido, comprado, né? O Potifar vai e serve a Potifar. Quando ele está servindo a Potifar, dando o seu melhor, Potifar achou graça nele, né? Servindo da melhor forma possível, uma mulher cisma com ele. E essa mulher não era uma mulher qualquer, era a esposa do seu senhor, né? Era a sua dona, porque ele era um escravo, né? Ele pertencia àquela família. E ali aquela mulher começa a assediar, né? Nos dias de hoje nós podemos dizer a tentá-lo, a dar em cima, né? Tentando desviar o trajeto dele, os planos que Deus tinha na vida dele, mas em horas nenhuma ele caiu nisso, né? Ele sempre se manteve fiel ao Senhor, fiel a Deus e fiel ao seu Senhor, que era Potifar ali. Então, ali não caiu nisso. A mulher de Potifar, ela então planeja, né? Prende ele em casa, quando não havia mais ninguém em casa, prende ele, né? Dá uma imprensada e mete na parede, né? Ele sai correndo dela, e quando ele sai correndo, a veste dele, a túnica dele fica nas mãos dela. E ela começa a gritar e dizer: este hebreu que meu marido trouxe para dentro de casa, né? Ele me desmoralizou, ele estava tentando contra mim, né? Me ofendeu, porque nos dias
aí ela começa a contar essa história, né? Ele tentou me violentar, né? Ele tentou abusar de mim. E quando chega o seu esposo em casa, ela conta a mesma história. Este é o hebreu que você trouxe para dentro de casa. E com isso, Potifar decide mandá-lo para a prisão. E ali na prisão, agora José, né? De ser escravo, agora também prisioneiro. E ali na prisão, ele faz a diferença. Ele começa, né, ali na oportunidade que ele tinha de servir, dando o seu melhor e servindo da melhor forma possível. Gente, crescer na graça e no servir não depende do ambiente que nós estamos inseridos. Crescer na graça e no servir depende de como nós servimos ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, você pode estar na maior luta, na maior dificuldade, você vai sempre crescer, você vai sempre servir. Porque aquele que tem Jesus, não tem como nós amarmos o Senhor se nós não o servirmos. Não tem como nós amarmos a Jesus e não servir ao nosso próximo. Não tem como nós amarmos o Senhor e não fazermos as nossas obrigações da melhor forma possível. Fazer relaxadamente não combina com o reino dos céus. E José, ali prisioneiro, ele fez a diferença dentro daquela prisão. Gente, o que é uma prisão? Hoje, nos nossos dias, a prisão é terrível. Mas você imagina nesses tempos, devia ser 1000 vezes pior. A prisão rouba da pessoa o direito, né, a dignidade. A prisão rouba da pessoa o direito de ter uma caminha limpinha, né, de ter um lençolzinho limpinho. A prisão rouba o direito da pessoa, né, de liberdade, porque ela está naquele lugar com mais pessoas, né, pessoas diferentes, pessoas cada um com a sua bagagem, né. A prisão é um lugar atribulado, a prisão é um lugar que é opresso, é difícil o convívio, né. E ali José estava ali, mas mesmo assim ele não murmurou, ele não reclamou em tempo nenhum, em horas nenhuma, por estar ali. Aí nós vamos seguindo adiante na prisão. O que é que acontece? Está lá os dois colegas, né, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O copeiro-chefe, né, sonhou, né, que com uma videira e 3 ramos saindo da videira, que ele pegava ali o cacho de uva, levava e espremia no copo de Faraó e o entregava nas mãos de Faraó. Aí José interpreta, né? Lógico, gente, que a interpretação aqui não é evidência, mas a interpretação aqui é a revelação do Senhor, né? Que vinha de Deus, literalmente, para José. E José diz para esse copeiro-chefe: dentro de 3 dias você será reintegrado à sua função, né? À sua obrigação diante de Faraó. Aí o padeiro-chefe, ouvindo, né, a revelação, a interpretação dos sonhos ali para o copeiro, né, falou assim: então eu vou falar também meu sonho, né? Imagino ele que pensou: o meu também vai ser bom, vai ser agradável. E aí esse padeiro-chefe olha e fala com ele: eu sonhei que eu estava carregando 3 cestos de pães e que em um desses cestos as aves vinham e se alimentavam, né, dos pães na minha cabeça, como se estaria em cima da minha cabeça. E a revelação de Deus para José, para aquele padeiro-chefe, foi o seguinte: dentro de 3 dias você será enforcado e as aves comerão o seu corpo. Então, gente, quando o copeiro-chefe volta, né, para o palácio, José, antes dele sair, José falou para ele: lembra de mim, faz menção de mim, fala de mim para Faraó ali. E ali, gente, no texto, na Bíblia, lendo ali, você vê que não demorou, não foi 1 dia, não 2 dias, né, que o copeiro lembrou de José. Ele demorou 2 anos para lembrar de José. Foi quando Faraó começa a ter o sonho, né, e o sonho de Faraó era que, né, haviam 7 vacas gordas, né, ali na beirada do rio, e ele estava ali, e depois vinham 7 vacas magras e comiam as 7
7 vacas gordas. E aquilo perturbou muito, né? E ele mandou chamar todos os magos, né, do Egito, para que eles pudessem, né, interpretar aquele sonho para ele. Ninguém conseguiu. Aí de novo o faraó tem um segundo sonho. E o segundo sonho é que havia 7 espigas, uma haste com 7 espigas, né, bonitas, saudáveis, mas que também havia 7 espigas mirradas, crestadas, né, e que essas 7 espigas mirradas, crestadas, comiam as 7 espigas boas. E aí Faraó, incomodado com aquilo, mais uma vez chama, ninguém consegue interpretar esse sonho, e nesse momento o copeiro-chefe lembra de José e conta para Faraó o que Deus havia feito através da vida de José, a história dele e a história do padeiro-chefe. E o Faraó manda buscá-lo, vai lá na prisão, traz para mim, e José vem até Faraó, e ali ele interpreta o sonho da seguinte maneira: 7 anos, as vacas gordas e as espigas saudáveis, bonitas, são 7 anos de fartura. As vacas magras, né, e as espigas mirradas são 7 anos, né, de escassez, né, 7 anos de seca, né. E José ainda fala mais com ele: olha, eu te aconselho que você procure bons administradores para que administre esse ano de fartura, de abundância, que comecem a poupar para se prepararem para os 7 anos de escassez. E Faraó fala com ele: não tem ninguém melhor do que você para fazer isso, né? Deus te deu a revelação, então é você, eu quero você. Então José sai da prisão. Ali José recebe uma roupa, recebe um anel de semente, né? Esse anel simbolizava a autoridade que ele tinha no Egito, que diante de Faraó ele era o segundo, acima dele só tinha o Faraó, né? De você ver assim como que Deus estava honrando ele naquele lugar, né? E aí, gente, ele começa a trabalhar, a desempenhar sua função com sabedoria, com administração, né? E Deus começa a honrar. Vou parar com vocês até aqui, que a história é muito mais do que isso. Depois vocês leiam em casa, quem não conhece, né? E o que é que eu aprendo? Crescer na graça e no servir. O que é que eu aprendo? Qual é a minha lição, né, desse texto? O que é que esse texto me ensina? A primeira lição é crescer na graça e no servir a Deus, mesmo quando sua família te decepciona, mesmo quando sua família te abandona. Gente, o nosso maior desafio não é com as pessoas de fora, mas o nosso maior desafio é no nosso lar, com aqueles que nos conhecem, né? Aquele que sabe quem é você, o seu caráter, a sua índole, né? Quem sabe, que olha para você e já sabe se você está bem ou não. Nosso maior desafio é com os nossos familiares. E hoje nós vemos, nos dias de hoje, que a família tem sido atacada, né? Que a família tem vivido tempos difíceis, né? A igreja, a palavra do Senhor, nos dá um padrão, né, de família. O mundo tem um padrão totalmente deturpado sobre família. É um padrão totalmente contrário à palavra de Deus, né? A família ali de José, a família dele, os irmãos mais velhos dele, era para ser eles que cuidassem dele, que o protegesse, que o guardasse. Eu sou irmã mais velha, e aquele que é o mais velho em casa, nós somos ensinados desde novos a cuidar dos mais novos, né? E ali não houve isso, ali não aconteceu isso. Ali estava vendo que um lar dividido, um lar que estava cada um para um lado, com uma forma de pensar, e essa forma de pensar não era segundo a palavra de Deus. Gente, quantas famílias estão assim? Quantos de nós, às vezes nós olhamos e vemos isso dentro do nosso próprio lar, né? O esposo pensa de uma maneira, a esposa de outra, os nossos filhos que forem ensinados, né, direcionados segundo a palavra de Deus, crescem, vão tomar os seus rumos, a sua vida, e são vidas muitas das vezes distantes do Senhor, escolhem caminhos distantes de Deus, né? Quantos casamentos estão vivendo
cansativo, como que sobrecarregava a família, como que era cansativo para nós, como família pastoral, trabalhar, lidar com essa situação, porque não é agradável. Só quem passa por isso sabe o que é isso, né? Quantos casais que o marido, né, é infiel à esposa e a esposa está ali lutando, batalhando. Isso não é situação agradável, não é situação fácil, né? Quantas mulheres que não têm a sabedoria do Senhor são mulheres tolas, né? A Bíblia diz, Provérbios diz, né, que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola com a sua própria mão a derriba, né? E nós precisamos aprender a ser sábias, falar de mulheres e falar para mulheres, né? Falar sobre mulheres é falar sobre família. Falar sobre mulheres é falar sobre os filhos, é falar sobre o esposo. Nós precisamos ter atitudes diferentes. E assim como José, mesmo sendo vendido, mesmo estando em situação de abandono, aparentemente, que possamos permanecer ali firmes diante de Deus, que possamos permanecer crendo, orando, intercedendo, porque há muito poder na nossa oração. Nós, mulheres, não fomos chamadas à toa, né? Eles falam que nós somos o sexo frágil, nós não temos nada de fragilidade, né? A mulher que é direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, ela é guerreira, ela não se abate diante das lutas e diante das dificuldades, ela prossegue, né? Mesmo quando está desafiador dentro do seu lar, com a sua família, ela está ali intercedendo, clamando, mesmo que muitas das vezes tenha orado e não visto, né, solução para os seus problemas, ela não desiste de orar e de clamar ao Senhor. Irmãs, o que eu tenho para falar para vocês, e também para os maridos, né, os esposos, os irmãos que aqui estão, não desistem de orar, né? A oração pode muito, né? A Bíblia diz que a oração pode muito em sua eficácia, a oração do justo. Que nós possamos, né, ter essa vida contínua de oração, de intercessão, né? Essa vida de sermos sábias, de buscarmos a direção de Deus para o nosso lar e para a nossa família, né? E que o exemplo desses irmãos, o exemplo da família de José, mesmo que você esteja passando por alguma decepção no seu lar, né, ou com algum familiar, que você creia que Deus é poderoso para fazer a obra, né? Quando Deus age, não há impossível para o nosso Deus. Deus é poderoso. A segunda lição que eu aprendo com este texto é crescer na graça e nos servir a Deus, mesmo diante da calúnia. José foi caluniado por essa mulher, né? Por sua dona, pela esposa de Potifar. Ela criou um enredo, uma história, né? E uma história que era falsa, não era verídica, né? E por causa dessa história, né, dessa calúnia, ele foi parar na prisão. Quantos de nós, né, já fomos feridos, machucados por causa das falas, né? Por causa das falácias, né? Das mentiras, né? Das criações, né, das outras pessoas. O que eu aprendo com isso? A gente tem que ter cuidado com o que falamos, né? O salmista diz para a gente colocar um guarda nos nossos lábios, né? E que nós possamos colocar esse guarda nos nossos lábios, pensar antes de falar, porque mulher fala demais, né? Mulher fala pelo cotovelo, né? Mas antes disso, que nós devemos pensar, analisar o que vamos falar. Não é falar desenfreadamente, é colocar o guarda do nosso lado, é falar aquilo, né, que vai edificar, que vai abençoar as pessoas. Nós não fomos chamadas para levar palavras de maldições, nós fomos chamadas para ser abençoadoras, para levar palavra de bênção, né, para as pessoas. E quando nós nos colocamos como profetas, né, maldizendo as pessoas, nós não estamos servindo o reino do Senhor, nós estamos fazendo serviço a outro reino, ao contrário, a outro império contrário, não servindo a Deus. Que nós tenhamos que ter cuidado com as nossas falas, com aquilo que a nossa boca tem que falar, cuidado com as fofocas, cuidado com as contendas, cuidado com as mesinhas dos escarnecedores, que nós venhamos vigiar aquilo que temos falado, que venhamos ser sábios na nossa forma de falar e de agir. Eu sou estudante de
Cuidado com as redes sociais, o que você escreve. Cuidado com o que você tem falado. Né? Hoje, se você quer conhecer alguém, você abre o Instagram dela. Né? Ali você vai conhecer a pessoa. No convívio você não conhece. É ali que você vai conhecer a pessoa realmente. Tem pessoas que não têm coragem de chegar até você e resolver o problema. Tem pessoas que desabafam nas redes sociais. Lá não é lugar. Nós não temos que ser fracos, nós não temos, né, que ser covardes, nós temos que aprender a resolver os nossos problemas. Hoje estávamos eu e a Adriana com a mocidade, e nós falamos isso para eles. É sentarmos, é resolver o nosso problema. A gente não pode deixar problema mal resolvido. Nós não podemos colocar o problema de lado e fingir que ele não existe. Ele tem que ser sentado, conversado, resolvido, solucionado, né? Porque o problema deixado de lado, ele vai crescer lá do ladinho e vai se tornar gigantesco. E a gente precisa acertar, aprendermos a falar, a ser mansos, a ser prudentes, né? A ter palavras mansas e prudentes, a orar e a clamar ao Senhor diante das adversidades. Quando fala algo que você fez, quando atribui algo que você não fez, né? Você orar antes, né? Clamar ao Senhor, colocar aquela causa diante do Senhor. E termos o cuidado, porque assim como nós somos feridos, nós também ferimos pessoas. Então, cuidado, né? Vamos vigiar com o que nós temos falado, com o que nós temos agido diante das situações, né? Isso é sabedoria. E a mulher, ela precisa ser sábia, né? Buscar essa sabedoria do Senhor. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é crescer na graça e no servir a Deus, mesmo quando somos prisioneiros, mesmo quando estamos na prisão. Gente, muitos de nós não sabemos nem o que é uma prisão, que muitos nem foram lá, né? Eu nunca fui, vou ser sincera com vocês. Mas não é um lugar agradável, né? E muitos de nós não estamos atrás das grades, mas estamos vivendo uma vida como se estivéssemos na cadeia, aprisionados, né? A nossa emoção está aprisionada, os nossos sonhos, né? Os nossos objetivos, a nossa forma de ver ao Senhor, de buscarmos o Senhor, né? Está aprisionada ali. José fez diferente quando ele estava na cadeia, na prisão ali. Ele fez o que? Ele serviu naquele lugar. Ele trabalhou da melhor forma possível ali naquele ambiente. E não era um ambiente propício para ele fazer nada. Ele poderia ter deitado na caminha dele lá, ou no chão, não sei, e ele não precisava fazer nada. Mas o carcereiro achou mercê nele, achou graça na vida dele e o colocou para trabalhar ali, né, para desempenhar a função ali. E ele desempenhou tão bem, né, que ele era responsável por cuidar dos outros, né, presos ali. Então, gente, muitas das vezes nós estamos sem esperança, aprisionados, vivendo num lugar sujo, vivendo num lugar, né, sem provisão, sem cuidados de Deus, porque nós nos colocamos nessa situação, olhamos para o nosso problema, para essa circunstância de adversidade da vida e achamos que não tem solução. E quando pensamos assim, nós estamos fadados a sermos prisioneiros. A solução é Jesus. A solução, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a vida, né? Jesus é a verdade, a solução para os seus problemas, para você mãe, para você mulher, né? Para você esposa, a solução para o seu problema. Não olhe para as adversidades, para a circunstância e ache que o seu problema é o maior do mundo. Não, tem pessoas passando por problemas maiores do que os nossos. Todos nós aqui sentados temos os nossos problemas, mas Deus tem sido conosco, tem nos guardado, nos protegido diante das lutas e diante das adversidades, né? José aqui, ele não olhou estar preso, porque a grade era simplesmente, né, um obstáculo físico. Para José, ele não era preso. Para José, ele nunca foi escravo, né, na vida de José. Ele nunca foi um prisioneiro. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. É a forma como que nós vemos o
forma como nós encaramos o nosso problema, que dita quem somos, qual é a nossa atitude, qual é o nosso verdadeiro ser. Se você olha para o seu problema como derrotado, uma derrotada, você será um derrotado e uma derrotada. Né? Nós vemos tantas adversidades na família, os desafios dentro de casa, desafio, né, com a saúde, né? A gente vive num tempo que há tantas enfermidades, né? Não é fácil quando estamos doentes, não é fácil quando a gente recebe um diagnóstico que humanamente não tem cura, né? Eu tenho um diagnóstico e não tem cura, né? Não tem solução. Para mim, o meu diagnóstico, o remédio, eu tomava os remédios mais fortes e não solucionava o meu problema da minha dor. Mas para mim, essa situação não era a minha prisão, porque eu sempre criei que Deus, Ele é maior e que Deus vai operar um milagre. Hoje, eu me considero curada, né, pelo Senhor. Né? Já passei vários problemas na minha família, e eu não me considero uma derrotada, porque a minha família é o melhor de Deus na minha vida. Temos os desafios, eu tenho desafio como esposa, eu tenho desafio como mãe, mas Deus tem cuidado de mim, cuidado dos meus familiares. Então é como você olha. Se você olha para o seu filho e vê nele um perdedor, ele vai ser um perdedor. Se você olha para o seu casamento e vê no seu casamento um fracasso e uma derrota, ele será um fracasso e uma derrota. Se você olha para você mesmo e vê, não tem solução para mim, para o meu problema, então não terá essa solução. Então isso, gente, para muitos lá fora é pensamento positivo, né? É autoajuda. Não, para nós cristãos isso é fé, é crer que Deus opera além da circunstância, além, né, muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, Deus faz por nós, e o nosso Deus faz. Né? Este texto, essa é a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração. Não sou como Michael, mas espero que o Senhor tenha falado com vocês. E para vocês, mulheres, permaneçam firmes, né? Sempre confiando em Deus, sendo sábias como mulheres, né? Sendo sábias no educar, no ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos. É uma responsabilidade muito grande para nós, mulheres cristãs, né? No nosso lar, em servir a Deus, como conduzimos o nosso casamento, como conduzimos a vida dos nossos filhos, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa igreja de amanhã, que é a vida dos nossos filhos, que a igreja de hoje será a próxima geração, né? E já é a próxima geração de adoradores, que nós possamos fazer a diferença, mesmo diante das adversidades. Creio, adoro, oro em todo tempo e confio no Senhor. Amém?